Sua verdade vai sempre reinar. Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 23. Uma passagem bem conhecida da igreja. No Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 23. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém. Os irmãos podeis assentar. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos, por mais esse dia, por essa manhã linda, maravilhosa. Prestando atenção aqui nos hinos, no louvor, e também os irmãos que fizeram uso da palavra, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus pela bondade e misericórdia de Deus para com as suas vidas. E é isso que nós temos que fazer mesmo, agradecer a Deus. Hoje, eu creio que quantos que partiram para a eternidade? De ontem para hoje, milhares e milhares de pessoas que partiram para a eternidade. E também, meus irmãos, quantos e quantos estão nos hospitais, chorando, gemendo, familiares desesperados, vendo o seu ente querido e não poder fazer nada por essa pessoa querida. E nós estamos aqui nessa manhã. Não é a misericórdia de Deus? É a misericórdia de Deus. Então eu também, todas as manhãs, eu tenho um costume, das 6 da manhã até as 7, eu estou sempre orando. Esse é o meu costume. E nós ali em Três Marias, todos os dias tem esse horário. E às quintas-feiras, então das 7 da manhã até o meio-dia, é o nosso horário de orar de joelhos, sem se levantar. E aí a gente fica intercedendo, orando. E a gente pensa que ora muito. Pensa que ora. Eu tinha um pastor lá em Três Marias, pastor Fecundes. Ele partiu para a eternidade faz pouco tempo, com 87 anos. E eu estava com ele no carro, nós fomos fazer uma visita. E ele estava chorando, do lado assim. E ele é muito sisudo. Olha o teu pai assim, não ria, nem pagava em dólar. Não ria. Daqueles pastores, meus irmãos, foi o primeiro crente a entrar ali em Três Marias. Foi ele, praticamente, que levou o evangelho para Três Marias. Então aquele pastor que não usava camisa, tem que ser manga comprida, abotoada, que é abotoada, e chapéu. Não tomava Coca-Cola porque era pecado. Quando ele aceitou Jesus, não podia tomar Coca-Cola. Não tomava banho com sabonete porque era pecado. Isso, como é que era a Assembleia de Deus? Você não tem nem noção do que era a Assembleia de Deus. O crente tinha que ter o cheiro de Cristo. Ah, vocês estão pensando que é piada? É? Não, querido, não podia não. Você não sabia disso não? Não. Era sabão, daquele sabão feito em casa. E também não podia botar desodorante não, porque era do Satanás. Era a Assembleia de Deus. E ele era assim. Rádio então, misericórdia. Rádio nunca apareceu na casa dele. E televisão, meu irmão, ele passava de costa. Desse um trem desse aqui, ele nem olhava, de cabeça baixa. Então o homem era assim, sisudo. E ele estava chorando. O que estava chorando? O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo mais orar. Eu disse, não, está mais orando? Não, estou conseguindo mais. O peso da idade chegou. Eu não consigo mais ficar de joelhos. Eu disse, mas nós temos todas as quintas-feiras, nós temos oração das 7, naquela época era das 7 até as 2 horas da tarde.
Nós era a nossa oração. E depois tinha um culto à tarde. Ia de joelhos. E ele único me acompanhava. Ele ficava ali do lado, orando. Eu disse, mas nós, todas as quintas-feiras, o senhor fica ali do meu lado orando. E o senhor não levanta, fica das 7 até as 2. Eu não posso mais orar 24 horas. Mas as minhas 8 horas, isso é sagrado. Aí eu estava com o carro, parei o carro. Como é que é o negócio? Minhas 8 horas isso é sagrado. Peguei a mão dele, botei na minha carequinha e disse, ora por mim que estou desviado. Estou desviado. Estou pensando que estou orando muito. Queridos, o homem tinha batata nos joelhos. Orava dia e noite. E a mulher dele era mais crente que ele. Pensa. Meu irmão, pensa num casal que orava. Aquela me dava lição. Chegava lá. Meu Deus, eu nunca vi aquilo. Nunca vi. Tenho 68 anos e 50 anos de crente. Nunca vi. Até hoje não. E a última vez que ela estava assim, ela bem magrinha, mas só pele e ossos. A esposa dele. E ela morava perto da minha casa. Então todo dia eu ia lá visitá-la, porque estava bem doentinha. Quando não podia mais caminhar. Mas um dia eu cheguei e estava a neta. Disse, pastor, vem cá. A neta desviada. Olha, a minha avó. E eu olhei assim. E ela estava deitada. Irmãos, ela estava conversando com Jesus. E numa cena que eu nunca vi. Ela falando línguas. O rosto dela brilhava. E ela dizia assim, uma hora que ela falava em línguas e outra hora ela falava em português. Ela dizia assim, como tu és belo, como tu és lindo. E falava línguas e chorava. E passava a mão. Aí eu fiquei olhando e disse, pelo amor de Deus. Ai meu Deus. E ela falando, irmão, falando assim, dizendo, como tu és lindo, teu cabelo é lindo, teus olhos são lindos, e falava línguas, e começou a falar línguas. E eu, olhando aquela cena, saí correndo, e dobrei meu joelho, botei a cara no chão, e comecei a orar, disse, meu Deus, que intimidade, meu Deus, que ela tem com Jesus. E naquele dia mesmo, ela falando línguas, partiu para a eternidade falando línguas estranhas. Aquilo me marcou meu ministério. Então, queridos, tem crente, ainda tem gente crente, viu? Ainda tem. Então, o motivo da gente sempre estar adorando a Deus, agradecendo a Deus por tanta bondade. Tanta misericórdia. E às vezes fico olhando para mim mesmo, dizendo, meu Deus, como é que Deus vai me achar? Me achou um homem condenado ao inferno, coberto de pecado, de miséria, porque blasfemei contra Deus. Que quando a minha mãe aceitou a Jesus, pensa, meus irmãos, que situação. Vocês não querem, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é ser escravo do diabo. O que é vindo lá da miséria, lá do fundo do poço. Indo para os cemitérios arrancar ossos de defunto para fazer despacho nas encruzilhadas. Comendo galinha crua, bebendo sangue de bode. Não conseguia dormir dia e noite. Parece justamente aquela história do gadareno. Eu não conseguia dormir. Muitas vezes dobrei meus joelhos e colocava a cabeça no colo da minha mãe e dizia, dai-me 1 minuto de paz. 1 minuto, eu quero 1 minuto. E a minha mãe passava a mão na minha cabeça e dizia, meu filho, eu também estou procurando essa paz e não acho. Eu não encontro essa paz. Nós não tínhamos paz. E quando ela aceitou Jesus, ela disse para mim assim, filho, eu achei a paz.
eu encontrei a paz. Eu e ela dentro de casa tinha aceitado a Jesus, ela tinha aceitado Jesus há momentos atrás. E eu disse, como a senhora achou essa paz, mamãe? Dá para mim, eu quero essa paz. E ela disse, eu aceitei a Jesus, eu sou crente. Irmãos, eu não sei se alguém já mexeu com o espiritismo aqui. Lá no espiritismo eles odeiam crente, irmãos. Se eles pudessem matar cada crente, eles matavam de tanto ódio que eles têm de crente. Esse nome crente lá no é terrível. E quando mamãe disse assim, eu sou crente, e eu que amava minha mãe, ela que fechava o meu corpo, fazia sessão de descarregos, que hoje isso eu vejo nas igrejas evangélicas, aí eu fico parado assim, dizia, pelo amor de Deus. Sessão de descarrego, eu fazia lá no espiritismo, toda sexta-feira. E quando ela falou que eu sou crente, eu peguei minha mãe. Ela era baixinha, bem magrinha, tadinha. Minha mãe morreu gordinha, bem gordinha, porque Jesus dá filé mignon. E o diabo só dá osso. O diabo é pobre, né, meu pastor? O diabo é pobre. É um miserável, é miserável. O diabo não tem nada não, irmãos. Eu não sei porque eu fico assim com tanta dó, fico numa choradeira quando um crente sai da igreja, pastor. Em troca de quê, pastor? Vamos sair da igreja para ir para o mundo. O filho pródigo que ela pôs o nome dos porcos. O amigo deles é os porcos. Eu fico assim, pelo amor, em troca de quê? O diabo não tem nada para dar. Minha mãe era magra igual um bacalhau. Morreu gorda porque Jesus dá filé mignon. Na casa do pai tem pão. Na casa do pai tem peixe. Na casa do pai tem alimento. Na casa do pai tem água. Na casa do pai tem louvor. Na casa do pai tem danças. Na casa do pai tem alegria. Na casa do pai tem abundância. Oh, aleluia. Que coisa boa. Aleluia, está na casa do pai. E eu disse assim para a minha mãe, crente? E ela disse, sim, filho, eu sou crente. Eu peguei a minha mãe e joguei contra a parede. Avancei nela. Aí matei minha mãe. De tanto ódio, irmãos. Essa palavra crente perturba o diabo. Perturba. Mas Jesus ainda, graças a Deus, Ele me achou. Depois de tanto blasfemar contra Ele, o Senhor me achou. Por isso que sempre eu estou aqui servindo, louvo a Ele, agradeço a Ele, e digo, Jesus, enquanto tiver som na minha garganta, eu vou pregar, eu vou falar, eu tenho que incomodar o diabo, porque ele muito me incomodou. Então agora eu vou dar pancada nele. Eu dou pancada, pronto. E com Jesus comigo, então pronto. Alguém falou, pastor, está muito doido. Disse, não, doido era meu pai, eu sou um doido e meio. Com Jesus, aleluia. Nosso Deus. Aí que eu fico doidinho mesmo. E aqui, queridos, essa passagem de João capítulo 4, versículo 23, Jesus falou uma palavra para a mulher samaritana, a hora é chegada. E esse é o tema da mensagem. A hora é chegada. Esse capítulo 4 de João, isso é só para os pastores aqui que são bons de Bíblia. Se vocês começarem a pegar versículo por versículo, eu vou ficar praticamente quase um ano somente no capítulo 4 de João. O que é que tem? Aqui tem pano para manga, como diz o outro. Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E no versículo 4, essa palavra aqui nós já podíamos ficar aqui alguns minutos ou quem sabe horas. E era necessário passar por Samaria. E era necessário passar por Samaria. Puxa, que palavra, hein? E era necessário passar por Samaria. É isso, irmãos. Temos que passar por Samaria. Temos que olhar para os samaritanos. Os samaritanos estão aí, os bêbados, as prostitutas, os viciados em drogas. Nós não queremos ir atrás desse povo. Tem igreja que diz, não. Essa coisa é só para a gente, para aquelas igrejinhas pobrinhas, isso aí, nós temos que só alcançar a classe média. Jesus disse, e era necessário passar por Samaria. Samaritanos, Jesus se lembrou dos samaritanos. Interessante isso, muito interessante. O Senhor Jesus, certa feita, reuniu os discípulos
E disse: você sai pelas aldeias, vai pregando, vamos falar, fala que o reino chegou, mas não entre em aldeia de samaritano. Interessante isso, né? Não entra não. E aí? E agora? Que problema, irmãos? Ó. Bom, para nós entender isso agora, ele manda a gente pregar por todo lugar e disse: não entra lá não. Sabe por quê? É justamente isso aqui, ó. Problema. Samaritanos, olha, caiu uma flor, é? Ai, ai, ai. Queridos, samaritanos e judeus não se davam. Era uma briga, uma política. Política, também tinha ali, meus irmãos, política religiosa. Era problema entre samaritanos e judeus, judeus e samaritanos. Eu não sei se alguém já foi lá em Israel. Já fui lá umas 3 vezes. E a primeira vez que fui lá, eles não deixaram nós entrar. Os samaritanos são tudo enfumaçados. Tem hora que isso fica tudo doidinho, rapaz. E mete pedra nos ônibus e xinga todo mundo e ninguém. Aí ninguém pode entrar não. Está tudo fechado. Ninguém pode voltar porque os samaritanos estão tudo enfumaçados. E ficam tudo doidinho. Estão até hoje são assim, estão meio atrapalhados. E o Senhor Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para evangelizar samaritanos. Por causa dessa política aqui, uma guerra. Irmãos, isso aqui é profundo, tremendo. Sabe qual é o problema dos samaritanos e judeus? É que a mulher samaritana disse assim: nossos pais adoravam naquele monte. O problema está aí. O problema está no monte. Irmão, a briga está naquele monte. É. Nossos pais adoraram naquele monte ali. Ó. Os judeus diziam: a bênção está em Jerusalém. O samaritano está naquele monte lá. Porque naquele monte nosso pai Abraão foi sacrificar o seu filho. É lá aquele monte sagrado. Eles consagravam um monte sagrado. Não era tremendo. Hoje é a mesma coisa. Hoje não está diferente, irmão. A minha igreja que é a verdadeira. Não, a minha igreja que é a verdade. Nós estamos brigando por causa disso aí, dos montes. É monte. É monte. Brigando por causa de monte. Aí o Senhor Jesus soube que os discípulos não estavam preparados. Mas aos pouquinhos, por isso que eu amo Jesus. Pastor Messias ali em Santa Catarina, ele tem um dizer: eu me amarro em Jesus. Ele fala essa palavra: eu me amarro em Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. E eu também. Jesus é bom, irmão. Jesus é muito sábio. Jesus começou a preparar os discípulos, psicologicamente. Aí, irmãos, se lembram, irmãos, que o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Vocês se lembram dessa passagem? A Bíblia diz que Jesus disse: olha, saiu um homem de Jerusalém, descia para Jericó. Esse é o problema. Sair de Jerusalém para Jericó, meu irmão. Não vai dar outra. Vai cair na mão dos salteadores. Fica em Jerusalém. O problema nós é sair de Jerusalém e querer ir para Jericó, que é o mundão. Lá em Jericó tem coisas boas. Vai cair na mão do salteador. E o salteador pegaram aquele homem, quase mataram. Deixaram à beira do caminho meio morto. Diz a Bíblia que Jesus dizendo assim: passou um sacerdote. Irmãos, o sacerdote. Vamos aplicar hoje. Pastor. Pastorzada. Pastor olhou para aquele coitadinho quase morrendo. Sacerdote, judeu. E o homem era judeu. Que estava lá morrendo. Ele olhou e disse: e eu me envolver com esse cabra? Se eu pegar esse moço está todo ensanguentado, vai sujar minha roupa de sangue, vai me complicar tudo. E eu, como diz o mineiro, cascou fora. Cascou fora. Vou me complicar? Vou ver um camarada botar dentro do meu carro? Vou lavar mesmo? Vai me dar uma complicação que morra aí. Eu não quero nem saber. Vem agora, meus irmãos, o levita. Os levitas, auxiliares do pastor. Chegou lá e disse: ó, quão cego andei e perdi. Ai.
O que é que esse camarada está... Ih, rapaz, o homem está todo complicado. Vou cascar fora também, que o negócio vai sujar para mim. E cascou fora. Aí Jesus chega, irmão, diz assim, pois é, sacerdote, o levita, chega o samaritano. Oh. O samaritano não se dava com o judeu, o moço era judeu. Mas Jesus disse, o samaritano chega, estava em cima do cavalo, apiou, chega lá, pega aquele coitado, meu Deus, o homem está quase morrendo. Colocou azeite, vinho, colocou o homem na cavalgadura, foi lá para um hotel, disse, cuida desse moço aqui, vou te deixar 2 dinheiros aqui, qualquer coisa eu venho e pago. Jesus é assim. O samaritano, os discípulos tudo olhando assim, um samaritano fez isso? É. Vê como Jesus começou a preparar os discípulos, irmãos. Aqui no capítulo 4, os discípulos vão a uma cidade. Jesus, nós vamos... Tem que comprar um pãozinho, né, para Jesus? Tem que comprar um alimento. Porque senão, Jesus, vamos lá comprar um alimento. Foram todos eles. E Jesus sentou na beira do poço. Interessante, o poço sentado em cima do poço. Jesus é o poço. Sentou em cima de um poço. Jesus está lá. De repente chega uma mulher. Ai, aquela mulher, meus irmãos, chega, olhou, Jesus lá sentado. Ela chega lá, pega tudo, toda meia atacadinha, pega, joga o balde lá e vai buscando, Jesus assim, mulher, dai-me de beber. Ei, você é judeu. Como é que você, sendo judeu, me pede de beber que sou samaritana? Olha aí o problema. Olha o problema. Meu irmão, e o Senhor Jesus, aos pouquinhos, Jesus começou a se revelar para aquela mulher. Ele não se revelou de repente. Vocês já viram que tem crentes que aceitam Jesus? Você já viu isso? Eu também já vi. Pessoas que aceitam Jesus, ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses fumando, bebendo. Jesus não se revelou para ele ainda. Aos pouquinhos, Jesus começa a se revelar para ele. E tem hora que nós queremos fazer o papel do Espírito Santo, né? Olha o negócio é o seguinte, rapaz. Você até pode deixar de beber, deixa de ser vergonha, viu? Você vai criar vergonha na tua cara, tu toma jeito. Irmãos, é o Espírito Santo que vai fazendo, vai se revelando, vai libertando. Tem pessoa que aceita Jesus na hora e Jesus liberta na hora, mas tem pessoas não. Lá em Blumenau conheci o Pedro Paulo Pereira. Ficou 16 anos na igreja fumando. 16 anos, irmãos. Nunca podia. Um dia ele chegou fumando, oh, Jesus, esse cigarro desgraçado. Interessante que é cigarro que leva a culpa, né, irmão? Porque o camarada pega o cigarro, bota no dedo, bota na boca, o cigarro não vai sozinho para a boca. Ele, a desgraça, a miséria, eu quero me libertar. Ó, Senhor, nunca mais vou fumar. Jogou lá mesmo o cigarro, só pisou em cima. 16 anos ele levou para se libertar do cigarro. Jesus foi se revelando para essa mulher. Ela chegou e disse assim, no capítulo 9, como tu sendo judeu? Ela olhou, viu um homem simples, um judeu. A conversa continuou. Porque Jesus é assim. Jesus vai, meus irmãos, aos pouquinhos, ele vai puxando conversa, vai. Lá no versículo 11, versículo 15, ela já não viu mais Jesus como judeu. Ela disse, Senhor. Já chamou de Senhor. Porque Jesus aos pouquinhos foi se revelando, foi descortinando para aquela mulher. Lá no versículo 19, ela não chamou de judeu, não chamou de Senhor, mas chamou de si. Vejo que és profeta. Aleluia. Jesus foi se revelando. Lá no versículo 25, ela não chamou de judeu, não chamou de Senhor, não chamou de profeta, mas chamou de Messias. Messias. E no versículo 29, ela descobriu que era o Cristo. Tu és o Cristo. Oh, glória! Irmãos, quando ela descobriu
que na presença dela estava o Cristo, ela deixou o cântaro. O problema é deixar o cântaro, irmãos. Esse é o problema nosso. Deixar esse cântaro, meu irmão, o cântaro do eu, do orgulho, da vaidade, da soberba, o cântaro do materialismo. É difícil deixar esse cântaro, viu? Ela chegou, deixou o cântaro. Só que teve um problema. Quando ela deixa o cântaro, irmãos, os discípulos chegaram. E pego no flagra, Jesus conversando com uma mulher prostituta em pleno ar livre. E existia um costume entre os judeus, que um judeu não poderia falar com uma mulher em público, mesmo que fosse a esposa ou a filha. Não poderia. E Jesus batendo altos papos com uma prostituta. Quando os discípulos chegaram, a Bíblia diz que eles ficaram olhando assim. Irmãos, imagina. Porque o povo que fala é o crente, viu, irmãos? O povo difícil. E o pior, irmão, que quando eles chegaram, a mulher saiu correndo. Ai, que estragou tudo. A mulher pega e diz, ai, meu Deus. O discípulo, Pedro disse assim, aí tem coisa. Como dizia uma irmã lá em Santa Catarina, ela era bem assim, meio atrapalhada, dizia, aí tem tosa. A mulher saiu correndo, quando viu nós. E Jesus na maior... Os discípulos não falaram nada. Mas na cabeça do discípulo, irmãos, vocês já viram como é que é nossos casos dentro da igreja? Eu vi um irmão lá na praça, altos papos com a moça, casado, vagabundo, safadinho, tem esposa, tem filhos, e lá toda rindo. Tu não conta para ninguém. Eu vi, mas tu não conta para ninguém. O fulano sai dali e disse, rapaz, não conta para ninguém não. Aí chega lá e disse assim, me contaram um caso aí, que o irmão fulano estava na praça, altos abraços numa moça lá. O negócio estava ali, tentosa. Não conta para ninguém não, Aí a outra sai dali correndo. Menina, não te falo nada. Que foi? Vira o fulano lá na praça, beijando, abraçado. A menina é amante. Quê? Não conta pra ninguém. A outra sai correndo, vai lá. Menina, falaram, viram o irmão saindo da boate com a fulana de tal, menina, tal rolo. Irmãos, esse é o povo de Deus. Que tem uma língua que, meu Deus do céu, quando morrer tem que ser 10 caixões para enterrar só a língua. Esse é o nosso povo. É um povo difícil, irmão. A mulher chega, vai lá na cidade, os discípulos foram na cidade, compraram alimento, não falaram para ninguém que Jesus estava no poço de Jacó. Não falaram. A mulher samaritana chegou lá, uma prostituta. Dona Maria! A Dona Maria disse, seu João! Não vai lá não, é que a mulher tem vergonha, sem vergonha. Ela está aí com coisa, Não, olha aqui! Escuta aqui, escuta! Ei, fulano, ciclano, olha aqui! O Messias está aí no poço de Jacó. Ele contou a minha vida. Ele está aqui, vem cá ver, vem cá, é um homem maravilhoso, vem cá. Diz a Bíblia que ela trouxe a cidade aos pés de Jesus. Uma prostituta, irmãos. Os discípulos não falaram nada para ninguém que Jesus estava lá. Mas uma mulher, ela trouxe a cidade aos pés de Jesus. E quando você olha aqui no capítulo 4, versículo 42,
Os samaritanos falaram para ela: já não é pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os samaritanos, não é pelo que tu falaste, agora nós vimos, ele é, aleluia. Ela trouxe a cidade. Que coisa tremenda, irmãos. Mas Jesus chega e fala para essa mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura. Interessante, irmãos, que Jesus preparou os discípulos, e quando Jesus chega, reúne os discípulos, vai para o céu, levanta as mãos sobre os discípulos, e lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus profetiza e diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e... Jesus se lembrou de samaritano. Não esqueça deles, não. Seja testemunha lá no meio deles. Aí, irmãos, foi isso que Jesus fez com os discípulos. Preparou os discípulos, quebrou aquele tabu, aquele gelo entre judeus e samaritanos. Graças a Deus, esse é o meu Jesus, o teu Jesus que nós servimos. Mas a hora vem. Quero falar nessa manhã, primeiro ponto da mensagem, que eu dei agora a introdução. Eu quero falar sobre a hora da consagração espiritual. É hora de consagração. Consagração. E essa palavra, querido, quer dizer aperfeiçoar, separar, dedicar. Essa é a palavra. Eu encontro na Bíblia Sagrada, que vocês também conhecem, um jovem chamado Jacó. Meu Deus, nós conhecemos essa passagem. Jacó estava foragido, fugiu. Enganou o irmão, enganou o pai. O irmão Esaú, brabo, uma onça, disse assim: eu vou matar esse cabra. Tomou minha bênção, me enganou, vou matar. E Jacó, sabendo que estava sendo jurado de morte, como diz, cascou fora. Ó, foi embora. Os anos passaram. Jacó, meus irmãos, ficou rico. Casou, 4 mulheres, 12 filhos, abundância de gado, estava tudo bem. Não estava bem. Ele tinha uma espinha atravessada na garganta. E a espinha chamava-se Esaú. Eu moro numa cidade, e lá passa o Rio São Francisco, na minha cidade. Aliás, o Rio São Francisco, eu que persigo ele me persegue. Porque quando saí de Blumenau, fui para a cidade chamada São Francisco. Lá é o Rio São Francisco. Vou pastorear uma cidade chamada Piuí. Lá em Piuí, meus irmãos, moro quase pertinho, 70 quilômetros, a nascente do Rio São Francisco. Fui lá muitas vezes na nascente de Francisco. Muitas vezes. Saio de Piuí, venho para Três Marias, São Francisco. Lá está o Rio São Francisco. E além do Rio São Francisco, temos uma lagoa. Uma lagoa. 150 quilômetros de extensão. E ali tem muito peixe. São Francisco ali tem peixe. Ali na nossa cidade tem bastante peixe. Mas de vez em quando, alguém me telefona: pastor Dornel, põe aqui no hospital. Vem orar aqui pelo meu marido está no hospital. Chego lá, o que foi? Uma espinha na garganta. Tem muito peixe. Eu vou comer peixe, olha a espinha, irmão. Ó. Ih, irmão, é um problema para tirar a espinha na garganta. É um problema. A pessoa fica lá com a garganta tudo inchada, não pode nem falar. É justamente isso aqui. Jacó, ó família, está tudo bem, está tudo legal, vamos orar, vamos buscar Deus. Mas de repente, teu irmão vem aí. Tu enganasse ele, e ele vai te pegar. Não é isso que acontece conosco dentro da igreja? Ai, irmão, graças a Deus, estou contente, sou aleluia, graças a Deus, Jesus é bom, Jesus tem aberto a porta para mim. Mas tem um Esaú aí na minha vida.
Tem um irmão aqui dentro da igreja que eu não vou com a cara dele. A cara desse irmão, essa irmã, ô mulherzinha nojenta. Ô mulherzinha que me taia o sangue. Ô homem. De vez em quando você levanta a cabeça, lá está o irmão olhando para ti. E ele... Jesus, me ajuda, porque senão... É isso aí, meu irmão. É a espinha na garganta. E tem que tirar essa espinha, que vai atrapalhar. Enquanto você não procurar o teu irmão e tirar essa espinha e consertar, Jacó ia orar: Senhor Jesus, muito obrigado, Jeová, muito obrigado pelos meus filhos. Isaú. Oi, Isaú. Mas estava lá, irmão, trabalhando, tudo legal. De repente alguém disse: irmão Jacó. Alguém disse: ô, chega cá. Era um irmão: ô, pai do senhor, irmão. Pai do senhor, irmão. Tá tudo bem, irmão Jacó? Tudo bem. E a família? Ih, rapaz, tem 12 filhos. 4 mulheres. Tem aí o gado adoidado. Tá tudo legal. Tá funcionando bem. Tudo bem, tudo bem. Mas qual é o motivo da tua visita? Irmão Jacó, eu trouxe uma notícia para o senhor. Acho que não é muito legal, não. O que foi? Teu irmão está vindo aí atrás com 600 homens. O quê? Isaú. Pelo amor de Deus. Está perto? Está. Jacó chama toda a família. As esposas, os filhos, os empregados. Ei, vamos cascar fora. O que foi que está acontecendo? Não, depois eu vou explicar para você. E é rápido. Rápido, vamos sair fora. Pega todo o gado, vamos cascar. Não tem mais jeito de explicar para vocês, não. Isaú vinha ali, meu irmão. Bravo, violento. Ele vinha para pegar Jacó mesmo. Ele jurou de morte. Jacó pega a família, leva a família, aquele povo, todo o povo, e ele ficou para trás. E a Bíblia diz que não tinha. Olha o pensamento de Jacó mesmo: o que eu vou fazer? O que eu faço? Como é que eu vou escapar do meu irmão? Meu irmão é karatê, faixa preta, jiu-jitsu. O homem é terrível. E eu não sei lutar com esse homem é brabo demais. O que eu faço? Vale do Jaboque é a única alternativa. Vai para o Vale do Jaboque. Tu não sabe o que faz, irmão? Está cheio de luta, de tribulação. Desça para o Val. Vai para o Val. Ali a Bíblia diz que quando ele chegou tinha um varão. Nós falamos que Jacó lutou com o anjo. Não, a Bíblia diz que o anjo que lutou com Jacó. A Bíblia fala isso ali. Foi o anjo que lutou com ele. Porque quando ele viu aquele camarada, ele se avançou. Garrou o cabra. Não, ainda bem que tu estava aqui. Mas o que foi, rapaz? Rapaz, não te conto nada. Tá bom demais, mas eu quero uma bênção. O que tu quer, rapaz? Eu quero bênção. Me dá bênção e bênção em bênção. Eu quero bênção. E a noite passou, irmão, foi amanhecendo o dia. Eu quero a bênção. E Jacó avançou no homem. Mas a Bíblia diz que me solta, eu não te solto. Eu quero a bênção. Só que depois, irmãos, aquele varão fez uma pergunta que envolve todos nós aqui. O que tu queres? O que tu queres? Está amanhecendo o dia, eu tenho que sair. Não, eu quero a minha bênção. E o anjo perguntou: como te chamas? Como é o teu nome? Qual é a tua identidade? Aí problema. O problema está no nome dele. Jacó. Enganador. Vamos botar outra palavra lá: safado, vagabundo, mentiroso, trapaceiro, enganador. Como te chamas? A Bíblia não dá detalhes, mas eu começo a imaginar. Acho que Jacó disse assim, quando o anjo perguntou: como te chama? Ele disse assim: aqui, o meu pai é uma bênção. O meu pai é crente, viu? O meu pai fala com Deus, Deus fala com meu pai. Eu sei, conheço teu pai. Eu quero saber como tu te chamas, o teu nome. A minha mãe, a minha mãe é uma bênção. Minha mãe fala línguas estranhas. A minha mãe profetiza.
A minha mãe do círculo de oração. A minha mãe. A nossa mãe, né? Joelho no chão, minha mãe. Eu conheço a tua mãe. Mas eu quero saber como tu te chamas. O teu nome. A bênção individual. É isso que o Espírito Santo está perguntando para cada um de nós aqui, irmãos. Qual é a tua identidade espiritual? Tu é cheio do Espírito Santo? Tu fala língua com Deus, fala línguas, batizado com o Espírito Santo. Você tem comunhão com Deus. Você tem a experiência própria, a tua experiência com Deus. Se eu começar a contar a história aqui para os irmãos, das minhas experiências, vou levar lá. Meu irmão está pedindo para me contar uma história aqui, lá de Piuí. Acho que daqui a pouquinho, quem sabe, eu vou me lembrar. Faz com o dedo assim que eu vou lembrar, mas agora não posso contar aqui porque vai sair fora do assunto. Mas a minha experiência é minha experiência.